Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor por mais essa noite, por mais essa oportunidade de nós compartilharmos a palavra com vocês. Hoje eu vou dar continuidade no Jave 349 e o artigo que eu vou ler é O que Deus uniu. É um artigo voltado para os casais, amém? E o tema de hoje é As Três Dimensões do Casamento. Eu vou desfrutar com vocês a parte 2, que é a dimensão da alma. A outra mensagem foi o irmão Gessé que ministrou ela no dia 7 de abril, fazem exatamente 2 meses que ele falou. A primeira parte desse grupo de mensagens. Ele falou sobre a dimensão do espírito. E hoje eu vou compartilhar com vocês a dimensão da alma. Amém? Louvado seja o Senhor. E tudo vai estar baseado, amados, no versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vou aguardar os irmãos pegarem a Bíblia, amém? Para nós lermos esse versículo junto. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. É primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, amém? Aqui diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Os irmãos, nós já falamos bastante, já desfrutamos bastante sobre o homem tripartido, mas pode ser que você, ouvinte, ainda não tenha escutado sobre o que é o homem tripartido. Na verdade, há várias passagens bíblicas que explicam que o homem ele é tripartido. Ele é composto de espírito, alma e corpo. Como aqui diz, né? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até a vinda do Senhor. E é muito fácil nós detectarmos isso, né? O nosso corpo é para contatar as coisas físicas, os 5 sentidos que nós temos, né? Tato, olfato, paladar e etc. Visão e audição. E a nossa alma, ela é a nossa própria personalidade, né? É o que nós somos de essência. É a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, é onde nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos. Mas bem mais no fundo da nossa alma, bem no interior do homem, também há o espírito humano. E o espírito humano é o que nos faz contatar Deus. É o que leva o homem a enxergar que ele necessita de Deus. Porque, na verdade, o espírito humano ele tem um tamanho que é do tamanho de Deus, porque só Deus que pode preencher ele. Olha que maravilhoso. Por isso, há necessidade de nós buscarmos a Deus, porque o nosso espírito necessita contatar o Espírito de Deus, amém? E na última mensagem o irmão Gessé falou sobre como conservar íntegro o nosso espírito no casamento, e agora vamos ver como nós conservamos a nossa alma íntegra também no casamento, amém? O primeiro ponto que nós precisamos perceber, amados, é para que nós tenhamos um casamento louvável por Deus, que agrada ao coração de Deus, que agrada à igreja. Esse casamento, os dois, tanto marido e mulher, precisam primeiramente estar no Espírito. A dimensão do Espírito, ela é a mais importante, porque é na dimensão do Espírito que nós contatamos Deus, que nós entendemos o que Deus quer para o casamento. Porque vamos lembrar, amados, o casamento não é só para a nossa satisfação própria, satisfação pessoal do homem e da mulher, mas é principalmente para o propósito de Deus. Deus criou homem e mulher. Deus primeiramente criou o homem, viu que era bom, mas ele não queria que o homem estivesse só. Por isso que fez uma auxiliadora idônea, que foi a mulher. Então nós vemos que desde o início o sentimento de Deus era o casamento, é o homem e mulher, e Deus tem um propósito para isso, amém? Então, ainda que o homem e a mulher ela tenha a sua satisfação, né, pessoal, a sua satisfação individual com o casamento, mas também nós temos que cumprir o plano de Deus para o nosso casamento, amém? E o plano espiritual que nós fazemos na dimensão espiritual do nosso casamento é muito importante.
Porque através do Espírito de Deus enchendo o nosso espírito, que a vida de Deus, os atributos de Deus vão saturar também a nossa alma. Lembra que eu comentei bem no início que a nossa alma é a nossa mente, vontade e emoção, é onde nós temos o livre-arbítrio? Aquela pessoa que ela é cheia do Espírito de Deus, o livre-arbítrio dela vai pender para as coisas de Deus. Eu vou tomar decisão porque eu quero, mas essa decisão que eu quero, ela vai pender para as coisas de Deus. Ela vai ser voltada para agradar a Deus, para agradar o que Deus quer, para cumprir o plano de Deus para nossas vidas. Por isso é muito importante nós cuidarmos bem do nosso espírito, nós conservarmos íntegro o nosso espírito. E isso é como? É desfrutando da palavra, é lendo e orando a palavra, é buscando a Deus por meio da comunhão, por meio da oração, e é nos manter sensíveis ao falar de Deus. Isso é muito importante. Nós cuidarmos do nosso espírito humano para nós continuarmos sendo sensíveis ao falar de Deus. Porque quando nós somos sensíveis ao falar de Deus, mesmo que nós comecemos a trilhar um caminho que não agrada a Ele, a nossa sensibilidade vai nos fazer a voltar ao trilho correto, ao caminho correto. E isso também é para o casamento. O casal, ele está ali, ele toma suas decisões, mas quando o casal começa ali as suas ideias, os seus pensamentos, a sua personalidade se tornar muito distinta um do outro, aí que começa a ter os problemas nos casamentos. E aí esse problema, ele é um problema na alma, porque aí é um problema de personalidade. Os gostos já começam a não ser os mesmos, né? Os planos começam a ficar diferentes uns dos outros, as perspectivas começam a ficar diferentes, e isso é tudo um problema na alma. Mas quando esse casal fica cheio do Espírito, então o Espírito de Deus também satura a alma e a alma começa a ser uma. Primeiramente, a sua alma é uma com Deus e também a sua alma é uma com a do seu cônjuge. E os dois são um com Deus. Ó Senhor Jesus! Isso é maravilhoso, irmãos. Nós entendemos que nosso corpo, alma e espírito, a parte mais importante é o espírito, é nós desfrutarmos do Senhor. Mas ainda assim nós precisamos cuidar e cuidar bem. Aqui fala para conservar íntegro corpo, alma e espírito. Na verdade, a sequência é espírito, alma e corpo. Primeiramente o espírito, depois a alma e depois o corpo. Nessa sequência, precisamos conservar íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos e muito cuidar do lado espiritual. Primeiramente, individual, eu preciso cuidar do meu espírito. E também preciso cooperar com o meu cônjuge para que ele também exercite o espírito dele. E os dois juntos também precisam exercitar diante do Senhor. Isso é precioso e é muito valioso para o Senhor. Amém? E dois pontos bem importantes, que é a oração e a palavra. São duas ferramentas muito poderosas para que o Espírito de Deus sature a nossa alma. Porque, amados, o homem, quando ele caiu em pecado, ali no jardim do Éden, toda a mente e vontade do homem, toda a emoção do homem, ela era voltada para Deus. Ele via Deus ali, ele ficava satisfeito, a emoção dele era satisfeita, a mente dele era satisfeita, a vontade dele era para Deus, tudo era para Deus. Mas a partir do momento que ele comeu do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, essa parte, essa alma dele, a vontade, a emoção, a mente dele começou a ficar independente de Deus. Toda a alma do homem, toda a personalidade do homem era voltada para Deus. Mas como ele se tornou conhecedor do bem e do mal, ele começou a ficar independente de Deus. Ele começou a querer fazer por si só, a pensar por si só, a ter as suas próprias vontades e a ter as suas próprias emoções longe de Deus. E é aí que são os conflitos dentro do casamento. Os conflitos no casamento, eles são conflitos primeiramente de alma. Mas, lembrando, amados, se a alma está saturada com o espírito, dificilmente a sua alma vai ter problema. Então, mesmo que o problema seja na alma, mas nós chegamos à conclusão que é falta de se encher do Espírito de Deus. Por isso, amados, é tão maravilhoso nós vemos a palavra, nós temos contato com a palavra, porque o Senhor nos mostra claramente isso.
Às vezes você acha, meu casamento não tem jeito, o problema é a personalidade dela, o problema é a minha personalidade. Na verdade, é uma das maiores justificativas de divórcios aí fora. Né? É a diferença de identidade, eles já não batem, já não têm as mesmas ideias, é isso. Eles veem um problema na alma, mas na verdade são sintomas que estão na alma. Os sintomas para o divórcio estão na alma. Os sintomas para um casamento triste estão na alma. Mas a causa disso tudo, né, o que causa os sintomas é a falta do Espírito de Deus no nosso espírito. Ó Senhor Jesus. E isso é muito forte, amados. Por isso que nós precisamos desfrutar, porque através da Bíblia, através da oração, né, o Senhor vai saturando a nossa alma e ali a gente tem uma mudança no nosso comportamento. Não é que eu e você nós vamos ficar ali, Senhor, muda o comportamento do meu cônjuge, muda o comportamento do meu esposo, muda o comportamento da minha esposa. Não, amados, não é isso. Pede ao Senhor para mudar primeiramente o seu comportamento. Amém? Quanto mais ele saturar a sua alma, mais o seu comportamento ele vai ser, né, modificado, ele vai ser transformado, ele vai ser conforme Cristo. Amém? Deixa eu ler o que o jornal fala aqui. Quando estamos cheios do Espírito de Deus, nossa mente pensa nas coisas lá do alto, a nossa emoção atinge o equilíbrio e a nossa vontade, que é o fator de muito posicionamento extremista no casamento, a nossa vontade ela se torna flexível. E isso é muito importante, amados. A nossa mente, né, que pensa muito rápido, às vezes a gente pensa, o cônjuge fala algo e a gente já pensa em rebater, mas não. Quando a nossa alma está cheia e saturada do Espírito, a nossa mente ela está o quê? Pensando lá nas coisas do alto. A nossa emoção ela atinge o equilíbrio. Nós temos um equilíbrio emocional. Aí fora, né? Não que seja errado, mas ele tem muitos estudos e tem muitos cursos sobre inteligência emocional. E isso também é válido para nós. Nós precisamos ser inteligentes emocionalmente, né, que é ter uma emoção equilibrada. Mas isso, de forma clara e de forma completa, nós atingimos quando nós saturamos a nossa alma com o Espírito de Deus. Amém? E a nossa vontade, o que nos leva a tomar decisões, a nossa vontade nos faz ter posicionamento extremista. Eu não te perdoo, eu não te aceito, eu não aceito o que você fez. Ah, você é isso, você é aquilo. Essa vontade que é forte, que vai para o extremo, geralmente, ela se torna flexível. Nossa vontade se torna perdoadora, se torna com compaixão para com o próximo, amém? A gente consegue perdoar, a gente consegue ter mais empatia para com o nosso cônjuge. Louvado seja o Senhor. E, amados, enquanto o nosso espírito ele é como um vaso, para conter o Espírito de Deus, a nossa alma ela é como um espelho, porque ela precisa refletir os atributos divinos. Quanto mais saturada estiver nossa alma do Espírito de Deus, mais nós vamos refletir os atributos de Deus. Eu tive a oportunidade de compartilhar uma mensagem com os irmãos, se eu não me engano, há 3 ou 4 domingos atrás, e que o Senhor me deu essa porção de falar que nós precisamos andar mais com Deus. Quanto mais nós andarmos com Deus, mais parecidos com Ele nós vamos ser. Quanto mais nós andarmos com Deus, mais nós vamos espelhar o que Deus é. E é justamente isso daqui, amado. Se nós lembrarmos todo o viver do Senhor Jesus nos evangelhos, muitas vezes nós vemos que Ele saía sozinho para orar, para estar com o Pai. Mas Ele passava esse tempo sozinho e quando Ele voltava para estar com seus discípulos ou com aquela multidão toda, Ele refletia coisas positivas, ele impressionava profundamente aqueles que o seguiam com a sua palavra, com as suas atitudes, com o seu jeito de viver. O Senhor, ele espelhava o próprio Deus. Por quê? Porque a alma de Jesus estava saturada com o Espírito de Deus. E a sua alma também pode estar saturada com o Espírito de Deus. Olha que maravilhoso. Então o problema da nossa alma, irmãos, é a falta do Espírito de Deus. Esse que é o problema da minha e da sua alma. Amém? Não pensa que tem a questão do pecado? Sim, o pecado ele danificou o homem. Desde o jardim do Éden, o pecado danificou o homem. Mas a solução do dano que a gente tem na nossa alma é saturar a nossa alma com o Espírito de Deus.
por meio de desfrutar da palavra, por meio de oração, por meio de pregar o evangelho, por meio de orar com as pessoas. Tudo isso é forma de nós nos enchermos com o Espírito de Deus, amém? Para que a nossa humanidade, ela seja uma humanidade encantadora. Onde você vá, você encanta as pessoas, porque você vai estar espelhando o próprio Deus, amém? Louvado seja o Senhor. E amados, quanto mais do Espírito do Senhor estiver na nossa alma, mais as nossas palavras, elas fluirão de uma forma agradável para o nosso cônjuge. E isso também é muito importante, é o nosso falar, são as nossas atitudes. Quanto mais nós refletirmos Deus, mais o nosso cônjuge ele vai se apaixonar. Não vamos levar para o lado negativo da paixão, como aquele fogo que queima e apaga, não. Mas de uma forma dele se admirar, o cônjuge ele precisa admirar um ao outro. Ele precisa gostar de estar próximo do outro. Ele precisa olhar para o cônjuge e ver, não, Deus me ama porque me deu o meu cônjuge. Também precisa ter essa admiração. Lembrando, amados, quando eu falo admiração, não é idolatria. Não vamos pensar desse lado, mas é um gesto de ternura, você admirar o seu cônjuge. Você admirar a beleza interior do seu cônjuge, é isso que é importante. Você ter respeito, você ter ternura. Né? O seu falar, você falar um por favor, um obrigado, um licença, isso tudo vai elevar o nível do seu casamento. Essas pequenas palavras, imagina quando a gente fala eu te amo, um dia, 2 dias, ou todos os dias, se possível. Isso eleva o nível do casamento, porque é um casamento cheio de Deus. Ou você consegue falar eu te amo para sua esposa sem estar no espírito? É muito difícil falar isso. Falar um com licença, um obrigado, um por favor, já é difícil. Imagina falar um eu te amo. Mas, amados, com certeza, se você estiver desfrutando do Senhor, estiver enchendo a sua alma com o Espírito de Deus, essas palavras elas vão fluir naturalmente. As suas atitudes para o seu cônjuge, elas vão ser naturais, não vai ser nada forçado. E o seu cônjuge vai se agradar, você vai se agradar, e esse casamento que agrada o coração de Deus, amém? Louvado seja o Senhor. E eu vou terminar lendo o último parágrafo aqui, amém? O casamento, assim como uma planta que precisa de cuidado, deve ser cultivado com carinho, afago, encorajamento, ações e consideração todos os dias. E é com nossa humanidade refletindo o Senhor para o cônjuge que garantimos uma vida conjugal rica e cheia de satisfação. Se você não tem esse tipo de viver, é hora de buscá-lo. Ó Senhor Jesus! Então, amados, louvado seja o Senhor. É uma mensagem curta, mas com um ponto bem específico, né, de nós saturarmos a nossa alma com o Espírito de Deus e nós refletirmos o Senhor no nosso falar, nas nossas atitudes, amém? E no nosso próprio jeito de agir, amém? Louvado seja o Senhor. Quero terminar com uma oração abençoando você, amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor tem cuidado dos casais, o Senhor tem cuidado da igreja. O casamento é algo maravilhoso diante dos seus olhos, o Senhor se agrada do matrimônio, por isso, Senhor, nós consagramos a Ti os casamentos da vida da igreja, os casamentos das pessoas que estão nos assistindo, nós consagramos em Ti, para Ti, em nome de Jesus, que o Senhor continue cuidando de cada casal, do homem e da mulher, que o Senhor venha saturar nossa alma com Teu Espírito, que o Senhor venha ser refletido no nosso falar, nas nossas atitudes, nos nossos gestos. Ó Senhor Jesus, abençoa os casamentos, e se há algum casamento agora, Senhor, que está com dificuldades, com alguns problemas, Senhor, entre os cônjuges, entre o cônjuge e o Senhor, que o Senhor venha resolvê-los agora em nome de Jesus, nos dá uma alma sensível, que nós venhamos ser sensíveis ao seu falar, nos dá uma alma flexível, Senhor, uma alma perdoadora, uma alma, Senhor, que aceita o seu falar, que aceita o cônjuge, que ora pelo cônjuge. Senhor, nos dê uma alma amorosa, que ama o Senhor, que ama o cônjuge, que ama a igreja, que ama a Tua palavra. Senhor, nós entregamos cada casal em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.
Amados, muito obrigado, que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, abençoe o seu casamento. Lembra de dar o joinha nessa mensagem, de compartilhar para mais pessoas. Também, quanto mais você compartilha, quanto mais você curte as mensagens do canal, mais o YouTube vai entender que essas mensagens são positivas para as outras pessoas e também vai indicar para outras pessoas, amém? Cooperem com o Evangelho compartilhando esse vídeo, amém? O Senhor te abençoe, amém? Louvado seja o Senhor.